O fim de semana, infelizmente, foi marcado, ou melhor, felizmente, marcado pela volta das famílias que estavam desalojadas lá no Jardim Imperial. Você lembra? No bairro onde duas grandes crateras se formaram no começo desse mês, imagens impressionantes. Foram duas grandes crateras, uma se abriu logo depois da outra. A cratera mais grave acabou se abrindo no dia 7, quando um buraco enorme se formou, interditando inclusive um prédio lá na rua Felisbina de Souza Machado. Vamos com informação ao vivo então? Repórter Lucas Rodrigues está lá no Jardim Imperial, zona sul de São José dos Campos, acompanhando o retorno dessas famílias. Boa tarde para você, Lucas. Seja bem-vindo a essa segunda-feira de carnaval com muita informação aqui no Brasil Gente Vale. Conta os destaques aí pra gente. Tudo bem, Douglas Cruz? Uma ótima tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha. Aqui no Brasil Gente Vale também a informação e a prestação de serviço do Grupo Band Vale que não para nem no carnaval, né, Douglas? A gente fala ao vivo aqui então da rua Felisbina de Souza Machado, no bairro Jardim Imperial, região sul de São José dos Campos. E como você e o pessoal de casa já podem ver aqui atrás de mim, a prefeitura iniciou já uma obra emergencial para o retorno dessas famílias, dessas 34 famílias, para esse apartamento aqui. Esse conjunto, né, de apartamentos que acabou sendo interditado no último dia 7 por causa dessa grande cratera que se abriu aqui na região. Causou um susto muito grande para os moradores, para quem vive aqui nesse entorno. As famílias precisaram sair de suas casas, ficaram aí em casas de parentes, infelizmente desalojadas desde o último dia 7, mas nesse final de semana já puderam retornar aí para suas residências, graças a essa obra da prefeitura. Uma obra ainda emergencial, a gente até na ocasião conversou com o prefeito Anderson Farias, que destacou que um trabalho mais profundo de vistoria deve ser feito aqui nessa região para justamente identificar qual que é o real problema, por que de fato esse buraco acabou se abrindo aqui nessa região. Mas para falar sobre esse retorno, Douglas, das famílias às suas casas, eu quero chamar aqui para perto de mim o Rafael e o filho dele. O Rafael é síndico do prédio e também mora aqui, né, nesse prédio, Rafael. O filho dele também está aqui com a gente hoje. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Como é que foi esse retorno nesse último final de semana? Na verdade, como é que foram os dias antes desse retorno, né? Felizmente vocês conseguiram voltar, a prefeitura deu essa assistência, mas como é que foi a situação durante esse período? Olha, foram 7 dias, 8 dias complicados, né? Graças a Deus eu tenho minha rede de apoio ali, meu sogro, minha sogra. E a gente não saímos de lá, né? Mas é difícil ficar do lar, longe da casa da gente, né? Longe do nosso lar, né? Liberaram a volta ontem, mas muitos moradores aqui estão com medo, alguns traumatizados. Tem 6 famílias que não vão voltar, que moravam de aluguel, até mesmo os proprietários que saíram e falou, não volto, até voltar aquela confiança, né? Sim. O que a prefeitura está dando de respaldo para vocês nesse sentido de realização das obras aqui no local, de realmente identificar qual foi o problema que causou essa cratera, se de fato isso não vai se repetir? Olha, o primeiro serviço da prefeitura, né, que foi o prazo para liberar a gente, aconteceu, liberaram a volta, só que a gente ainda não tem prazos, né? A gente não sabe quando isso aqui vai passar, se vai voltar a acontecer igual já aconteceu centenas de vezes aqui, né? Você comentou que 6 famílias não retornaram, elas moravam de aluguel aqui nesse prédio, mas as famílias que eram proprietárias já, que viviam aqui, que eram proprietárias, elas voltaram? Como é que tá isso? 4 famílias que moravam de aluguel não vão voltar e 2 proprietários saíram e arrumaram outro lugar para ficar, vai colocar para alugar. Tem muita mãe solteira aqui também com criança que teve um trauma, né? Porque foi perturbador no dia, né? Sim. Barulho de estrondo, poste estourando, fiação, fora chuva, né? Que foi um cenário de horror. Imagina, a gente até acompanhou aqui no dia, conversamos com você inclusive sobre toda essa situação. E agora o que vocês esperam, né, da prefeitura? Porque você, essas outras famílias optaram por voltar, algumas famílias não quiseram voltar, mas é um patrimônio que, como a gente até conversou da outra vez, um investimento alto que você e outras famílias fizeram para morar aqui nesse local, que não pode ser perdido, né? Não pode. Aqui é prédio de 300 mil reais, né? É simples, mas é caro. A gente espera poder circular normalmente, né? Porque temos medo sim, né? De acontecer o pior, mas acredito que não. Mas a gente inutilizou essa parte da frente aqui, ó.
A gente tem aqui 1, 2, 3, 4 vagas e mais uma. São 5 vagas de carro que não vai poder mais parar, né? Enquanto a via aqui não estiver liberada para poder circular carro, estacionamentos, né? E a gente vai se virando ali. Vamos ver que logística eu faço assim, com essas 5 vagas de carro. Certo. Essa obra emergencial que a prefeitura fez, inclusive, foi para que vocês pudessem retornar para o prédio. Sim. Essa obra emergencial foi para o retorno da gente para o prédio, né? Liberaram a água, fizeram uma encanação de esgoto ali, a Comgás veio e fez o serviço deles. Só não sabemos se vai ser fixo ou vai precisar mexer futuramente, né? E aí vocês aguardam uma resposta, uma finalização de toda essa situação. Sim, a gente aguarda. Não veio nada fixo ainda pra gente de informação, né? Só pelos autos, né? A gente quer um prazo também, né? Querendo ou não, são 34 famílias aqui, fora essas 2 casas da frente que foram interditadas, fora os vizinhos aqui também que foram afetados com isso, né? Essa avenida inteira praticamente foram afetadas, né? Se colocar na ponta do lápis, dá mais de 1.000 famílias afetadas aqui nessa avenida. Rafael, obrigado, viu, pela entrevista, valeu pela participação aqui obrigado. no Brasil Urgente Vale também. Boa sorte para vocês aí, tá? É isso, Douglas. A gente segue acompanhando essa situação, né, o drama dessas famílias aqui da região do Jardim Imperial. Só para você e para o pessoal de casa entender, essa obra que foi feita aqui atrás, a prefeitura, claro, fez toda aquela vistoria topográfica, né, para manutenção das galerias pluviais, e eles colocaram pedras, muitas pedras aqui em cima, para justamente essas pedras conterem ali a terra que pudesse vir a ceder de alguma forma por causa das chuvas. Então, até o momento, a informação que a gente tem é de uma situação de segurança. Tem a criançada brincando próximo aqui também. O local está seguro, está sinalizado, o buraco foi tampado de forma emergencial, mas ainda assim, como o Rafael falou, há esse medo, né? Esse risco de que eles não possam voltar aqui para suas casas ou tenham aí problemas futuros novamente por causa dessa situação dos buracos. A informação que a gente tem da prefeitura é de que nos próximos dias uma vistoria mais aprofundada vai ser feita aqui nessa região para justamente avaliar a situação de toda a rede pluvial que passa aqui por baixo dessa rua, né? E aí a gente segue acompanhando para ver se de fato isso vai acontecer. Só para atualizar o número de residências interditadas, o prédio, os 34 apartamentos foram liberados, mas ainda tem 2 casas aqui à minha esquerda que estão interditadas ainda, que as famílias precisaram sair, e outras 2 casas lá próximo à primeira cratera, que fica a cerca de 150 metros mais ou menos dessa primeira aqui. Então, 2 casas aqui nesse ponto, outras 2 lá mais para trás, ao todo 4 casas interditadas pela Defesa Civil por causa dessas 2 crateras. Douglas, situação, problema que a gente segue acompanhando e atualizando aí para o pessoal que nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale. Douglas.